Fala seres humanos, aqui é o Leno, e hoje a missão é apresentar o top 5 SUVs mais esperados do ano. A gente vai falar sobre consumo, motorização, dimensões, design e, claro, o preço. Afinal, é isso que mais interessa. Já deixa aquele like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Yaris Cross. Começando com a marca mais valiosa do mundo, Toyota. O Yaris Cross chega em julho, trazendo duas motorizações que prometem agradar muita gente. A primeira é um 1.5 aspirado flex, o mesmo que já equipa o Yaris atual, com câmbio CVT que simula 7 marchas, incluindo uma de força. Isso faz com que o carro acelere sem delay. Já a versão mais top vem com um 1.5 híbrido, entregando uma potência de 111 cavalos e torque de 14,3 kgfm. Isso mais um motor elétrico que aumenta ainda mais sua potência. Segundo a Toyota, ele faz até 32,3 km por litro na cidade e 24,4 km por litro na estrada. Claro, isso lá fora, com gasolina combinada com 5% de álcool. Aqui no Brasil, o consumo será um pouco menor, mas a potência aumenta por causa do nosso etanol que fica por volta dos 30%. Design: o visual ficou irado, lembrando uma Mini RAV4, ou, se preferir, uma RAV3 kkkk. Destaque para os faróis modernos e o para-choque imponente com cara de brabo. Vamos para suas dimensões. O comprimento é de 4,31 m, a altura 1,61 m, a largura 1,77 m e o entre-eixos tem 2,62 m. O porta-malas varia de acordo com a versão, ficando entre 466 a 471 litros, que é muito bom. Partindo agora para o seu interior. Seu espaço interno é muito bem aproveitado, sem contar com saídas de ar-condicionado para os passageiros do banco de trás. Em falar de banco, eles são muito aconchegantes e bem inclinados para você ficar confortável até em viagens mais longas. Seu design interno também é bem tecnológico. Ele conta com painel de instrumentos com tela de 7 polegadas, partida e freio de estacionamento por botão, brake road, ar-condicionado digital e central multimídia de 10,2 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E agora o mais importante, quanto vai custar essa belezura aqui no Brasil? O preço estimado por jornalistas varia de R$ 125 a R$ 180 mil, mas acredito que chegue por volta de 140 mil, considerando o padrão Toyota. E agora vamos para a nova geração do Nissan Kicks 2025. A previsão é que ele comece a ser apresentado em maio e chegue às concessionárias entre junho e julho. De cara, já dá para notar que o visual mudou completamente. O novo Kicks está com um design mais robusto, mais elegante e imponente. Eu achei que ficou muito irado, mas essas rodas novas, não sei se gostei muito, e vocês o que acharam? Agora, deixa eu explicar rapidinho o que rolou com o reposicionamento. Sabe aquele esquema do Onix com o Onix Joy ou do Versa antigo que virou V-Drive quando foi vendido junto do novo? Pois é, a Nissan vai fazer a mesma coisa mais uma vez. O modelo atual do Kicks vai continuar à venda, mas com o nome de Kicks Play. É tipo para ter mais opções de carros à venda, já que o novo não tem como chegar pelo preço do antigo. Por exemplo, você tem 115 mil e quer comprar um Nissan Kicks. Aí o novo chega por 150 mil, então fica difícil você comprar. Mas tendo opções mais baratas, mesmo que não seja o modelo mais recente, a chance de você comprar um Nissan é bem maior. Falando de tamanho, o Kicks deu uma crescida. Agora ele tem 4,37 metros de comprimento, 6 centímetros a mais, ficando quase do tamanho do Jeep Compass, que é só 3 centímetros maior. O entre-eixos foi para 2,66 metros, a largura aumentou para 1,80 m e a altura está em 1,62 m. Tudo isso significa mais espaço interno e também para as malas, porque o porta-malas deve vir com 470 litros, um ótimo espaço. E sobre o motor, olha só. Ele vai usar o mesmo 1.0 Turbo Flex que já apareceu no Renault Kardian, mas com aquele toque da Nissan. É um motor que promete ser bem econômico e esperto tanto na cidade quanto na estrada. Entretanto, enquanto o Kardian tem um câmbio de dupla embreagem, a Nissan decidiu manter o CVT, mas com umas melhorias. Trocas mais rápidas, mais precisas e até uma simulação de marchas. Só que dessa vez, nada de câmbio manual. Todas as versões serão automáticas e com tração dianteira. Lá fora tem uma versão 4x4, mas a princípio a Nissan descartou ela no lançamento. Para quem dá prioridade ao conforto, tem novidade também. A suspensão foi ajustada para o tipo Multilink, que deixa o carro muito mais confortável de dirigir. Já por dentro, o Kicks está bem evoluído. Ele ganhou duas telas de 12,3 polegadas, que se conectam, uma para o painel de instrumentos e outra para a central multimídia, que já vem com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E a câmera 360 graus está lá também, que parece que tem um drone filmando você. Tem ainda ar-condicionado digital de 2 zonas que de primeira impressão parece muito com os que tinha nos Fit City e WRV. E agora o Kicks vem com aquele teto panorâmico que todo mundo adora. No console central ele conta com o câmbio CVT,
com seletor de modos de condução como por exemplo como Sport e modo econômico. Tem brake road, freio de estacionamento por botão e carregamento de celular por indução. Seu sistema de som continua sendo maravilhoso já que é assinado pela Bulse. Sobre o preço, a versão antiga vai continuar custando entre R$120 mil e R$140 mil, enquanto o novo Kicks deve começar na faixa dos R$150 mil. A Nissan está apostando alto nesse lançamento para dar uma revigorada nas vendas, que andavam meio devagar. Agora vamos falar do Renault Duster, que era um produto original da Dacia que é subsidiária da Renault, mas sempre fez carros mais baratos focados em custo-benefício e com interior bem rústico, para não falar coisa pior. Entretanto, a montadora promete uma revolução, começando pelo Duster. Ele será fabricado na plataforma Renault-Nissan, a mesma usada no Cardian e no Mitsubishi X-Force. Dimensões: o comprimento é de 4,34 m, a largura 1,88 m, a altura 1,65 m e o entre-eixos tem 2,65 m. O porta-malas oferece 475 litros de capacidade. Seu design ficou bem moderno, com faróis Full LED e iluminação em formato de Y, e suas maçanetas das portas de trás estão com o estilo do HR-V, ficando ocultas na coluna C. As rodas podem ser de 17 ou até de 18 polegadas. E agora, pela primeira vez na história, a Duster vai ter versões com configuração híbrida, com motor 1.6 aspirado junto de 2 motores elétricos. Seu 0 a 100 no modelo híbrido é de 10,1 segundos, ele tem 140 cavalos e seu torque está na casa de 25 kgfm, e seu consumo é bom, 24,5 km por litro. Entretanto, na Europa ele só aceita gasolina, então quando vier para o Brasil, sua autonomia será um pouco menor e sua potência maior, já que o álcool deixa o carro mais esperto, e nossa gasolina tem bastante kkkk. E seu valor? Ele deve chegar na casa dos R$140 mil. Porque se vier menos que isso pode atrapalhar o Cardian. E agora vamos pro nosso quarto lançamento, que será o Honda WR-V, que vem para essa batalha gigantesca de SUV de entrada. Esse ano o pau vai torar, lá ele, com a chegada de Kicks, Duster, Yaris e Jeep Avenger. Quem sai ganhando é o consumidor, por cada vez ter mais opções de compra, em contrapartida cada vez mais caros. E tem o novo Citroën Basal e Peugeot 2008 na briga também. Voltando pro WR-V, sobre seu visual, de todos os lançamentos da lista foi o que eu menos gostei. E olha que o WR-V antigo eu fui até fazer test drive pensando em comprar. Não que ele esteja feio, pelo contrário tá até bonito, mas parece que falta algo. Mas por outro lado ele cresceu bastante. O antigo, se não me engano, tinha 4 metros. E esse novo chega a 4,32 m, a largura 1,79 m, a altura 1,65 m, e o entre-eixos tem 2,65 m. O porta-malas oferece 311 litros, que é bem pequeno para a categoria. Motorização: ele vem com o confiável 1.5 aspirado, entregando 126 cavalos e torque de 14,8 kgfm. O consumo deve ficar na faixa de 14 km por litro na cidade e 18 km por litro na estrada aqui no Brasil. O destaque vai para a central multimídia flutuante de 8 polegadas, carregador por indução, ar-condicionado digital com botões físicos e saídas de ar para os passageiros traseiros. Agora vamos ao que interessa. E seu preço qual vai ser? Então, mais uma vez eu não acredito nas revistas especializadas que falaram que o novo WR-V vai chegar entre 110 mil até 150 mil reais nas versões mais tops. Porém é difícil porque a Honda junto com a Toyota gosta de vender mais caro seus carros. Então é mais provável que seu preço inicial seja de 130 mil. E agora o quinto e último Vingador, que é o Jeep Avenger, que será produzido no Brasil, na fábrica aqui do Rio de Janeiro. Ele deve chegar entre outubro de 2025 e junho de 2026. A princípio a Jeep estudava para trazer ele colocando abaixo dos preços do Jeep Renegade, até para que um não atrapalhe as vendas do outro. Mas nessa ideia o novo Jeepinho teria que ficar na casa dos 90 a 120 mil, que ficaria até barato comparando com os concorrentes. Então eles bateram o martelo, e vão descontinuar o Jeep Renegade deixando o Avenger abaixo do Jeep Compass, que por curiosidade foi um dos únicos carros que baixou o preço esse mês, enquanto todos os outros estão aumentando. Vamos às suas dimensões. O comprimento é de 4,08 m, a largura 1,77 m, a altura 1,53 m, o entre-eixos ficou em 2,56 m. Seu porta-malas tem capacidade para 380 litros. Sua motorização na versão de entrada é a mesma do Fastback 1.0 Turbo Flex, com 20,4 de torque, e possui um 0 a 100 de bons 9,3 segundos. O seu consumo na cidade é de 12,1 km por litro e na estrada de 16,6, com sua velocidade máxima chegando em 191 km por hora.
com câmbio CVT de 7 marchas simuladas. O interior dele tem um acabamento muito bom, moderno e sofisticado. Seu câmbio, por exemplo, não tem alavanca, as trocas são feitas por botões, e sua central multimídia flutuante de 10 polegadas. Contando também com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. E sobre sua data de lançamento, ela vai acontecer entre outubro de 2025 a junho de 2026. Mas e aí, Leno, qual você compraria? Se todos tivessem o mesmo preço, eu ficaria entre o Kicks e o Yaris Cross. E você, qual escolheria entre esses 5? Comenta aí embaixo. Ah, e se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere virar membro. Valeu galera, partiu!